Bom dia, meus amores. Bom dia. Estava terminando ali umas questões no terceiro ano, no primeiro ano, que eu demorei. E aí, tá todo mundo tranquilo? Pessoal, deixa eu só ver aqui se já está na plataforma. Eu elaborei um material de 30 questões, como eu prometi para vocês. E esse material ele vai ter 5 questões de cada conteúdo. Então, meio que eu escolhi questões que eu acho essenciais de cada conteúdo, tá? Eu dividi a parte de movimentos terrestres e cartografia, porque eu acho que muita gente tem dificuldade nessa parte com os horários, né, e translação ligada à questão da altura do Sol, posição do Sol e assim por diante. Aí, assim que estiver na plataforma, eu coloco para vocês o link, tá bom? Eu pedi já para fazer a organização ali. Hoje à tarde eu posto os outros 3 organogramas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o material que vocês vão receber. Que eu te amo demais e tudo que eu faço. Pronto. Aqui eu já estive cansado, mas hoje eu estou de parabéns. Eu fiz essa questão ontem, não foi? A questão aqui de fuso horário? Não foi ela que eu fiz ontem? Fez, foi ela. Aí eu fiz, eu acho que eu cheguei a fazer uma de... Vamos fazer essa aqui, a questão 3, que é uma questão de posição do Sol, tá bom? Aí vocês vão fazendo, eu só peço a vocês um favor, deixa eu colocar aqui no pente. Vocês viram que eu criei um tópicozinho onde eu compartilho os organogramas no Teams, perceberam isso? Que eu criei um tópico lá do material. Então, caso você tenha alguma pergunta para me fazer, você coloca a pergunta lá no tópico, que aí eu respondo no tópico. Caso seja a mesma dúvida que o colega tem, aí eu só respondo uma vez, entendeu? Não precisa ficar repetindo. Ah, professor, não consegui fazer a questão tal. Aí você coloca lá, eu vou ver sua colocação e coloco a resposta e posto lá. Então vai ser nosso fórum de debate lá. Ficou claro o que eu falei? Ô, professor, só tinha falado. Já. Beleza, então vamos lá. Eu vou colocar aqui a questão no pente para vocês fazerem. E vou dar aqui uns 3 minutinhos. Deixa eu colocar agora as alternativas. Estou separando aqui para ficar melhor de visualizar. Compartilhando tela com vocês. Um segundinho. 2 minutinhos aí, meus amores. Dá para ler desse tamanho aqui? Eu aumentei muito. Parece um segundinho. Dá para ler desse tamanho aí? Dá certo, dá pra ver, tio. Então vamos lá.
Aí você vai concluindo, você vai colocando o gabarito aqui do lado, para eu ir tendo uma ideia do que vocês marcaram, viu? No chat. Então vamos lá, vamos começar aqui a responder para a gente tempo de fazer outras. Então a primeira coisa que você tem que saber é relembrar o conceito de sazonalidade. Sazonalidade envolve duas coisas importantes. A primeira coisa importante é a posição do Sol, ou seja, onde o Sol se encontra perpendicular durante o ano. Isso tem a ver com o movimento de translação. E a altura do Sol. Isso tem a ver com o movimento de rotação. Acho que vocês já devem lembrar do zênite, né, que é o percurso que o Sol faz. Então, eu até coloquei no gráfico aqui, seria mais ou menos o seguinte. Deixa eu aumentar para cá, só um segundinho. Deixa eu botar mais para cá, só um minuto. Tem espaço. Então, seria mais ou menos isso aqui, a altura do Sol. Vamos botar aqui a posição do Sol. A gente sabe que existem posições específicas do Sol, né? No equinócio, o Sol fica no Equador. Então, nós vamos ter duas situações de equinócio. E há dois momentos, portanto, o Sol fica perpendicular ao Equador durante um ano. E em um momento ele fica ou no Trópico de Câncer e no outro momento no Trópico de Capricórnio, que são os solstícios, né, de verão no hemisfério norte e sul, respectivamente. Então, já temos que saber o seguinte, que os equinócios aqui eles acontecem em duas datas. Eu sei que o Sol vai estar aí no dia 21/3 e 23/9, que são as duas datas mais importantes. Existe uma situação, um solstício de verão, em que o Sol vai estar perpendicular nesse ponto, que é justamente no dia 21/6, né? E aí, uma situação que ele vai estar perpendicular no Trópico de Capricórnio, que é no hemisfério sul, no dia 21/12. É um ciclo, se você observar, porque ele sai do dia 21/12 em direção, né, ao Equador, chega no dia 21/3, aí ele sai no dia 21/3, chega no dia 21/6, e aí depois ele vai retornando, né, para o dia 23/9 e depois 21/12. Entenderam o ciclo aí das datas? Tá bom para vocês esse ciclozinho? Então aí eu já sei a posição do Sol. Eu sei que no dia 21 de março e no dia 23/9 ele vai estar na linha do Equador. Vai ser perpendicular à linha do Equador. Tá claro isso aí para vocês, meus amores? Sim. Perfeito. Então vamos lá. Continuando aqui, nós vamos ter, portanto, uma coisa interessantíssima que você pode estar atento. O Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, ele fica aproximadamente 23 graus e meio, né? 23 graus e 27 minutos, tanto a norte como a sul. Quanto tempo demora para o Sol sair da linha do Equador e chegar nos trópicos? Quanto tempo é? Qual é a duração aí? 3 meses. 3 meses. Então, se eu pegar aqui e fizer um cálculo simples, ó, para ter só uma média, tá, uma referência, colocar que o Sol percorre aproximadamente 24 graus, né, que é 23 graus e meio, em 3 meses. Significa dizer que o Sol levará a cada mês percorrendo a distância de 8 graus. Concorda com o que eu falei? Sim. Então, olha só o que ele fez aqui. Ele diz que nós temos uma cidade que o relógio está localizado em Goiânia. Goiânia está 16 graus sul. Então, se a cada mês ele percorre 8 graus, em 2 meses ele sai do Equador. Olha só a data que interessante, ó. Vamos começar aqui por essa.
Então, ele vai levar 3 meses para percorrer, né, 8 graus. Aliás, desculpe, para percorrer 23 graus. E 1 mês para percorrer 1 grau. Deixa eu repetir o que eu estou dizendo aqui, é o cansaço ou é a fome, uma das duas. Então, ele vai levar 3 meses para chegar no dia 21/12, percorrendo 24 graus aproximadamente. Então, a cada mês, ele vai percorrer 8 graus. Então, no dia, deixa eu colocar aqui, ó, no dia 23, ele vai estar aqui tá aqui o grauzinho, tá? Então, no dia 23/10, um mês depois, ele vai estar no 8 graus. Mais um mês depois, no dia, vou botar aqui dia 23/11, porque é 8 graus a cada mês. Então, no dia 23/11, no próximo mês, ele vai estar no 16. Ou seja, ele vai passar aqui em que mês, quando ele sair do Equador, sobre Goiânia? O primeiro mês será quando? Novembro, certo? Aí eu tenho essa opção, que é o item B, né, que vocês marcaram. Aí olha só, aí ele chega aqui no dia 21/12. Aí ele retorna para a linha do Equador. Só que aí tem um detalhe, de 24 para 16, ele não vai mais demorar 2 meses, ele vai demorar apenas um mês, porque ele sai aqui, está no dia 21/12, e ele vai chegar um mês depois em 16 graus, que é no dia 21 de janeiro. Ele vai estar em 16 graus, onde a cidade está. Resumo da ópera, ele vai passar sobre a cidade de Goiânia em 2 momentos do ano. Quando ele sair da linha do Equador para o Trópico de Capricórnio, 2 meses depois, ou seja, no mês de novembro, e quando ele chegar no Trópico de Capricórnio, que ele retornar para o Equador, um mês depois, ou seja, no mês de janeiro. Então, resposta, letra B. Ok, meus amores? Ok. Querem essa anotação aqui? Deixa eu botar aqui para vocês. Uhum. Do 9, 21. CS. X Power. Pronto. Vamos para a cartografia agora? Pode ser? Pode. Escolhi aqui uma questãozinha boa para nós fazermos. Só um segundinho. Aquela questãozinha de albedo. A do satélite, né? Eu até foquei no que mais cai na real. Olha essa questão aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só um segundinho. Vou organizar aqui. É melhor tirar print mesmo. Deixa eu só aumentar aqui. Uma questão sobre isoípsas e tem a ver com um assunto de sazonalidade. Uma questão muito bacana, muito complexa, por sinal. Só recortar aqui, só um segundo. Vamos lá, compartilhando tela. Vou fazer essa questão aqui agora. Dá para ver desse tamanho aí? Acho que dá para aumentar um pouquinho aqui. Tá bom assim? Sim. Vamos lá, gente.
Negócio de chutar, Maria, tem que ir na certeza, Maria. Tá, C e D, então? Podemos fazer? Acho que sim. Vamos lá, então. Olha só, você tem duas... Aí tem curvas de nível, né? Você tem que ter interpretação das curvas de nível. Aí você percebe que, né, essa área aqui, ela vai de 100 metros e ela chega nesse ponto aqui, ó, que é o ponto mais alto, que é mais de 300 metros. E aqui você vai ter mais de 300 metros. E ele cita um fator interessante, ó. Considera o desenho esquemático a seguir e apresenta dois morros situados ao sul do Trópico de Câncer. Esse aqui é, aliás, desculpa, de Capricórnio. Esse aqui é um fator fundamental para você fazer, ó, a questão. Por quê? Vamos pegar aqui, ó. Eu acabei de falar para vocês que o Sol ele assume três posições que a gente já sabe, certo? Uma na linha do Equador, em 2 momentos do ano, uma no Trópico de Câncer e outra no Trópico de Capricórnio. Então, nós temos essas situações aqui. Significa dizer que o máximo que o Sol chega no hemisfério sul é 23 graus e meio. Isso acontece, o máximo, tá? Isso acontece no dia 21 do 12. Depois ele retorna para o Equador, vai para o Trópico de Câncer, retorna para e desce para o Trópico de Capricórnio. Então, se eu tenho as duas vertentes nesse ponto aqui, significa dizer que durante todo o ano o Sol vai nascer, né? Aqui nesse pontozinho, vou colocar ele amarelinho, ó, no equinócio. Depois ele vai passar por aqui, vai passar por aqui. Ele vai ficar aqui, aqui, ele nasce no leste e se põe no oeste. Ou seja, que em nenhum momento do ano, se vocês estão conseguindo perceber, o Sol vai ficar a sul desse local aqui. Significa dizer que o Sol sempre estará aqui, ó, a norte dessa vertente, porque ela está a sul do Trópico de Capricórnio. Todo mundo está acompanhando até agora? Entenderam o que foi que eu fiz? Ok? Tudo bem até agora? Então vamos lá. Então, se o Sol ele está a norte, então ele vai irradiar dessa forma e dessa forma. Quais são as vertentes que não vão receber Sol? Eu vou ter a vertente 2 e a vertente 3. Nós vamos saber o que ele quer na questão. Com seus respectivos relevos representando em curvas de nível. Considerando-se que as vertentes dos morros que recebem maior quantidade de energia solar são mais quentes e secas, em consequência, essas vertentes têm solos frequentemente mais rasos, ou seja, as que recebem mais iluminação solar, que é a vertente 1, tá?
E a vertente 3, porque o Sol vai radiar direto, ela vai ter um solo mais seco e mais raso. Sabendo-se que o Sol nasce no Oriente ou no Leste, pode-se afirmar que as vertentes dos morros que apresentam solos mais profundos são aqueles que não recebem iluminação durante o dia, ou seja, a vertente 2 e a vertente 4. Então, resposta, letra D de Danone. Porque a vertente 1 e a vertente 3, elas recebem iluminação o ano todo, porque o Sol sempre vai estar a norte do morro. E como vai estar sempre a norte do morro, você vai ter, como consequência disso, você vai ter uma iluminação e um solo mais raso e seco. Foi claro? Vocês entenderam, gente? Não sei porque vocês tinham mudado. Eu estava até feliz que vocês tinham acertado. Mas ficou claro aí? Eu esqueci da parte. Eu demorei tanto tempo na questão que eu me esqueci da parte do Trópico de Capricórnio. Ótimo. Então, cuidado, viu, jovens? Vamos fazer uma aqui de... deixa eu só tirar um print aqui, só um segundinho. Uma de projeção cartográfica. Eu te amo demais e tudo que eu faço. Ai, ai. Pra você. Deixa eu salvar aqui, peraí. Vou botar aqui no chat, só um segundo. Eu cheguei a fazer, pessoal, me relembra, porque eu entrei em muitas turmas. Aí eu não lembro se eu realmente fiz, não. Alguém pode me ajudar? Se eu fiz a questão lá de Lei Internacional de Mudança de Data? Fez, professor. Fiz, né? Mudança de data, não. Mas eu faço depois aqui da... Vamos lá fazer isso daí? Sim.
E aí, podemos fazer já? Vamos lá então, olha só. Aqui nós temos 3 projeções, né? Lembrando que as projeções cartográficas, elas podem ser classificadas de acordo com algumas características básicas. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês já no organograma que eu fiz, que é mais rápido que eu desenhar isso aqui. Nós vamos ter, ó, você vai ter aqui quantas deformações apresentadas. As projeções elas podem ser conforme, quando elas valorizam a forma, equivalente, quando elas valorizam a área, equidistante, quando elas valorizam as distâncias lineares, azimutal, quando ela centraliza um ponto, e afilática, quando ela mistura essas características aqui anteriores. Quanto ao tipo de projeção de superfície de projeção, ela é cilíndrica, plana, cônica e poliédrica. Quanto à posição da superfície, se ela tocar no equador é equatorial, se tocar nos polos é polar, se ela for inclinada é oblíqua, e se ela for ao contrário da normal, se você botar o cilindro de maneira, por exemplo, ao invés de botar ele assim, você colocar ele assim, a gente chama de transversal. E aí, do ponto de vista gnômico, estereográfico, ortográfico. Voltando aqui para a questão. Essa primeira projeção que vocês estão vendo aqui, ela seria o que, gente? Quanto ao tipo de superfície de projeção, como é que eu classifico ela? Cilíndrica. Pronto, então já vou colocar aqui a minha primeira vai ser cilíndrica. Como é que eu reconheço, professor, uma projeção cilíndrica? Você vai perceber que os paralelos e os meridianos formam ângulos retos, ângulos de 90 graus. A 2 seria o quê? Cilíndrica, tá vendo aí como forma, né? Agora, quando eu vou para deformação apresentada, a primeira seria o quê? Áreas. Áreas. É isso que eu vou deformar na primeira. De quem é o autor da primeira projeção? Vocês sabem? Inclusive, a primeira e a segunda são as que mais caem nos vestibulares. Quem é o autor da primeira? Não lembro mais. O autor da primeira, gente, é o Peters. E ele valoriza as áreas e distorce as formas. Então, a projeção dele é equivalente. Tanto é que você percebe que o formato do Brasil, a área e da África estão distorcidos, mas o tamanho está proporcional. Já a segunda, ela é conforme. Você percebe que a forma, o contorno do continente do Brasil, ele está perfeito. Porém, o tamanho está distorcido. É só você lembrar daquilo que eu ensinei, ó. Dá uma olhada aqui na Groenlândia. Observe como a Groenlândia Não olhei para está agora bem na maior hora. que a Austrália, certo? A terceira projeção é classificada como sendo conforme. E aí a dica que eu dou para vocês, ó, as distorções, desculpem, é cônica, tá? As distorções, elas têm uma função, né, de ser amenizadas, já que você não consegue transpor a superfície esférica para um plano. Então, o que que você vai fazer aqui? Você vai pegar, né, e lembrar que existe um parâmetrozinho que funciona para toda a projeção, ou seja, onde o toque de projeção acontecer, a distorção é menor. Então, a cilíndrica, como ela tem um ponto de toque no equador, ela é utilizada para representar as baixas latitudes, ou seja, as áreas perto da linha do equador com menor distorção. A cônica, ela representa com menor distorção as médias latitudes. Você observa aí que dá para a gente ver bem os Estados Unidos, né? Dá para ver a Europa, as médias latitudes aí. E a projeção plana, ela serve para representar o que com menor distorção? Polos. Ou seja, as altas latitudes. Vamos lá. A partir da análise e interpretação das ilustrações do conhecimento sobre mapas, escalas e projeções, cartográficos podemos afirmar. Os mapas que mostram características específicas da realidade geográfica são chamados de mapas gerais. Se ele mostra característica específica, ele não é um mapa geral, ele é um mapa temático, ele é específico. B, o mapa que utiliza uma escala pequena é o que apresenta menos detalhes.
que representa uma área real maior, viu? Escala grande, detalhe grande, área real representada pequena. Escala pequena, detalhe pequeno, área real representada grande. C. Representa a projeção de mercado, a mais nova das projeções, criada no século XIX e se caracteriza por deformar as áreas de média latitude. Está errada, porque a projeção aqui é a de Peters. D. Representa a projeção cilíndrica, ok? Em que a única coordenada que se apresenta em tamanho original é o Equador, ou seja, ele vai ter menor distorção nas baixas latitudes, ou seja, a linha do Equador. À medida que eu vou para norte ou para sul, o que acontece com a distorção? Aumenta. Terceiro, representa a projeção cônica, a mais antiga das projeções é a cilíndrica, tá, gente? E aqui tem eurocentrismo, que é de mercado. Então, resposta letra D de dados, tá bom? Deixa eu só fazer aqui uma questão que a Thais me pediu. Vou só voltar aqui. É questão 5 do material. Deixa eu aumentar aqui, só um segundo. Compartilhar com vocês. Mais 2 minutinhos aí, viu, gente? É uma questãozinha fácil. Depois vocês voltem um vídeo aí que eu apaguei sem salvar, ó. O print da questão anterior, viu? Alguém tira, volta o vídeo depois da gravação e tira o print e coloca no chat para mim, por favor? Pode ser? Ah, do mercado aí, das projeções. Vamos lá, que não tem muito tempo para fazer não. A dica que eu dou para vocês é, existe um referencial para dias e um para horas. Vocês conseguiram fazer a questão? Tá fazendo, mas não terminei. Pronto, olha só. É bem simples. Aqui você vai ter o fuso 165, vai ter aqui também 165 e o 150, certo? Aqui, ó, vou ter, portanto, o fuso 180. Aqui eu vou ter o fuso 165 graus, 165 graus aqui e 150 aqui. E só os intervalos de 15 em 15. Pessoal, diz aí que eu vou sair da cidade de 165 graus leste
em direção à cidade que está no 150 graus oeste, não é isso? Me digam umas coisas, daqui para cá, as horas aumentam ou diminuem? Qual o referencial para as horas, vocês lembram? Greenwich. Então eu vou aumentar as horas ou diminuir? Ó, nesse caso eu vou aumentar as horas, gente. Sabe por quê? Basta você pegar aqui, ó, tá vendo esse sentido aqui? É esse mesmo aqui, ó. Quando eu vou nesse sentido do Greenwich, eu aumento as horas ou diminuo? Aumenta. Então, o que que vai acontecer? Eu saio daqui 15 horas do sábado. Então, vamos lá. Aqui vai ser 16, 17, porque eu estou indo a leste do Greenwich. Está vendo aqui embaixo? Ó, o mesmo sentido. E aqui, 18 horas. Só que aqui, quando chegar no fuso 180, que for 16 horas, desse lado aqui vai ser sábado. E desse lado aqui vai ser o quê? Sexta. Sexta. Então, quando eu saí às 15 horas do sábado, nesse fuso aqui, eram 18 horas da sexta. Então, quando eu saí daqui 15 horas do sábado, aqui era 18 horas da sexta. Mais o tempo de voo vai dar 28. Tiro as 24 horas do dia, né, que eu saí, que é sexta-feira aqui, sobram, portanto, 4 horas do sábado. Fácil demais, não? Tranquilo. Tira o print aí, gente. Alguém, por favor? Peraí, só pode tirar o print agora? Pronto? Aí compartilha aí, por favor. Meus amores, um abraço, tá? Um bom final de semana para vocês. Até a próxima. Tchau, professor. Valeu.